Louvado seja Deus. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Portanto, irmãos, somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, há vez de morrer, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes com temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Aleluias. É isso aí, meus amados irmãos. Olha só, nós temos o Espírito de Deus, nós queremos viver segundo o Espírito de Deus, então nós devemos deixar que o Espírito de Deus comande a nossa vida. E como nós vamos fazer isso? Deixando que o Espírito de Deus entre na nossa vida, participe da nossa vida, seja, digamos assim, coautor agora das nossas ações. As nossas ações não estarão mais disponibilizadas ao nosso querer próprio, mas nós devemos agora ser orientados, devemos nos orientar e devemos procurar fazer a vontade do Espírito, ou seja, escolher traçar a nossa vida de acordo com as coisas boas que o Espírito de Deus quer que nós façamos, que o Espírito de Cristo que está em nós, que nós deixamos dominar ou se dominar por ele. Nós devemos deixar-nos dominar pelo Espírito de Jesus, pelo Espírito do bem, pelo Espírito que é contra a maldade, pelo Espírito que é contra a injustiça, pelo Espírito que é contra o temor, ou seja, que é contra a escravidão. Sim, nós devemos rejeitar esse tipo de atitude na nossa vida e começarmos a viver segundo o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus. E se este Espírito habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os nossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita, ou seja, que nós deixamos ele nos dominar, que nós deixamos e nos entregamos a esse Espírito para fazermos a sua vontade. E muitas vezes os crentes têm essa questão, né? De às vezes nós querermos deixar com que a carne comande novamente as nossas ações. Porém, nós devemos nos lembrar que agora nós não somos mais de nós mesmos, nós nos entregamos a Jesus, nós nos entregamos a Deus, nós nos entregamos ao Espírito de Cristo, que em nós passa a habitar, porque nós demos autoridade a Ele para que Ele pudesse agir através de nós. Nós devemos então fazer as obras do Espírito e não mais da nossa vontade carnal. Glórias a Deus. E as obras do Espírito se manifestam em tudo que é bom, no amor ao próximo, no amor à nossa família, no amor às pessoas, mas um amor sincero, um amor que não é simplesmente o amor material, o amor que, segundo muitos dizem, que espera do outro. Não, é o amor mesmo sem esperar do outro, é o amor que se manifesta em Cristo Jesus, que fez o bem e não esperou retribuição, porque sabe que o ser humano dificilmente vai retribuir. Embora Jesus convidou a muitos, né, pelo caminho, vem e segue-me. Porém, a muitos ele disse, olha, fica aí, testifica do que Deus fez por você. E muitas vezes as pessoas não são gratas pelo livramento de Deus, que Deus está dando a oportunidade de nós sairmos desta vida de escravidão do pecado, de escravidão do mal,
de fazer a nossa própria vontade, que é uma verdadeira escravidão. Se nós formos seguir as nossas vontades, nós vamos ser escravos da nossa vontade. É muito melhor sermos escravos do Espírito de Deus, do Espírito de Cristo, porque Ele é o que nos liberta. Quando nós conhecemos verdadeiramente o Espírito de Deus, Ele nos dá liberdade, Ele nos liberta completamente. Aleluias. Ele nos deixa entrar e sair, como diz a parábola do bom pastor, né? Entrará e sairá e achará pastagens. Ele nos dá liberdade para nós agirmos e nos mostra o caminho de nós agirmos corretamente. Ele quer nos guiar às águas tranquilas, ou seja, aquelas coisas que nós devemos fazer para que a nossa mente, a nossa vida seja uma vida de tranquilidade. Glórias a Deus. E se nós temos este Espírito, se este Espírito de Cristo habita em nós, nós vamos então não ser devedores à carne, ou seja, nós devemos rejeitar tudo aquilo que vem dos desejos da nossa carne e agora seguirmos segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Nós não somos devedores à carne, mas agora nós devemos sim uma obediência ao Espírito de Cristo Jesus, que nos dá inclusive a liberdade de podermos escolher. E Ele espera que nós escolhamos o melhor, porque quando nós escolhemos o outro lado, aí Ele vem nos dá até uma repreensão, digamos assim, que nós entendemos que é pelo amor também, né? Porque Deus ama aqueles que Ele tem para si, né? Que Ele ganhou para si, aqueles que se renderam a Cristo, são amados por Deus e, portanto, dignos de repreensão quando eles cometem algo errado. Mas a repreensão é para que eles voltem ao caminho. Louvado seja Deus. Então nós devemos agora viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Devemos mortificar as obras da carne para podermos viver verdadeiramente no Espírito.